Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Espero que Deus lhe abençoe através desse vídeo, que você venha a conhecer mais um pouco da palavra de Deus. Convido você a irmos ao livro de João, capítulo 16, e o verso é o verso 7. E o texto nos diz o seguinte: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus. Na verdade, aqui o Senhor Jesus está se referindo, ao Espírito Santo, o outro Consolador. A palavra Consolador quer dizer alguém igual ou parecido. E o Espírito Santo tinha as mesmas características de Jesus. Tem as mesmas características de Jesus, na verdade. Algumas pessoas não creem que o Espírito Santo é um ser divino, um ser celeste, mas elas creem que o Espírito Santo é uma força, um poder, que procede de Deus. E eu gostaria de estudar com você aqui alguns textos mostrando que o Espírito Santo é um ser real, que o Espírito Santo é um ser celestial e que o Espírito Santo é um ser divino. O primeiro texto que nós iremos estudar está no livro de 1 Timóteo, o capítulo é o capítulo 4, e o verso é o verso 1, que diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Você percebe aqui a expressão que é usada no começo aqui do texto? Ora, o Espírito afirma, a expressão aqui é afirma. Então está falando que o Espírito Santo ele fala, não é mesmo? Mas nós vamos seguir um pouquinho e nós vamos descobrir em 1 Coríntios 2, verso 13, uma outra característica do Espírito Santo, 2, verso 13, que diz assim: Veja só, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Você percebe o que o texto está dizendo? O Espírito Santo ele ensina, você viu? O Espírito Santo ensina. Mas eu convido você também a irmos ao livro de Romanos 8, verso 16. 8, 16, que nos diz o seguinte, veja só. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Testifica, você percebe? Quando nós vamos no verso 26, no mesmo capítulo, diz bem assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Você percebe aqui que quando nós lemos o texto, nós descobrimos aqui no texto que o Espírito Santo aqui ele nos assiste. Você percebe? Nos assiste. Ele nos vê. Mas também quando nós seguimos o texto, nós descobrimos que ele intercede por nós. Então você percebe que essas características não é de uma força nem de um poder, mas é de um ser celestial, né? Ele fala, ele ensina, ele assiste, ele intercede. Você percebe? Quando nós vamos no capítulo de 1 Coríntios 12, verso 11, nós achamos também uma outra característica do Espírito Santo, 12, verso 11. E o texto nos diz o seguinte: Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe aprazem a cada um individualmente. Quando nós pegamos o começo do texto, no capítulo 12, nós descobrimos aqui que o Espírito Santo ele distribui dons à sua igreja. Você percebe? Distribui dons. Você percebe, meu amigo, minha amiga, que o Espírito Santo é um ser real? Você percebe que o Espírito Santo é um ser celestial? Você percebe que o Espírito Santo é um ser divino e que faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Você percebe isso?
E eu convido você a irmos ao último texto. E esse último texto está no livro de Apocalipse, capítulo 22, e o verso 17. E esse último texto é um convite do Espírito Santo para mim e para você. O Espírito Santo hoje está nos convidando a nos arrepender dos nossos pecados. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. O Espírito Santo, ele toca o nosso coração e mostra que nós estamos em pecado. E é preciso haver arrependimento. E esse papel quem faz é o Espírito Santo. Ele faz nos arrepender dos nossos pecados. Ele nos mostra que nós estamos em pecado. Quando nós vamos no texto aqui, no capítulo 22, o verso 17, nos diz o seguinte, veja só. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Você percebe o que o Espírito Santo aqui está dizendo para mim e para você? Venha. Vem. O Espírito Santo nos faz um convite para nós nos chegarmos a Jesus. O Espírito Santo nos convida aqui para nós recebermos de graça a água da vida. Que bom saber que existe esse Espírito maravilhoso, não é mesmo? Que intercede por mim e por você. Esse Espírito que nos convence do pecado, esse Espírito que nos guia até Jesus. Que bom que você assistiu esse vídeo. Espero que o Espírito Santo aí esteja atuando em sua vida. E se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Convido você a fazer uma oração comigo. Amado Senhor Deus, cuide dessa pessoa de maneira toda especial. Nós estudamos hoje um pouco sobre o Espírito Santo. Que o Espírito do Senhor possa tocar essa pessoa. Que quando ela for tocada pelo Espírito do Senhor, que ela não possa resistir ao Espírito do Senhor. Cuide dessa pessoa de maneira toda especial. Te pedimos essas bênçãos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você e até mais uma próxima.